E para esta segunda parte do discurso direto, onde eu continuo a contar com a sua colaboração, basta ligar 21 0 44 11 45. Vamos lá falar de outros assuntos e dos assuntos que quiser levantar. Comigo eu tenho o Pedro Castro, do Country Manager, e vamos saber o que é isto já, CPP Portugal. É o verão em segurança, não é? É o verão em segurança. E depois vamos falar também de uma iniciativa que se chama Happy Liberdade, uma liberdade feliz, que é pintar a Avenida da Liberdade com base no Feng Shui, uma técnica que permite identificar espaços com cores e trazer o equilíbrio e a harmonia entre as pessoas. E nessa Avenida da Liberdade bem é preciso, com o trânsito caótico, tem o Alexandre Saldanha da Gama, que é consultor de Feng Shui. Como é que é isso? Como é que é pintar uma avenida Alexandre Saldanha da Gama para que haja harmonia numa das ruas mais poluídas de Lisboa? Senão eu creio que é mais poluída e é mais barulhenta. Eu penso que sim, que pelo menos será uma das mais. A ideia é exatamente convidar as pessoas a viver mais a avenida, aqueles passeios tão apetecíveis que eu penso que a pouco e pouco estão a começar a ser mais vividos, o tentar se calhar fugir dos espaços fechados, que eu acho que o nosso país, com um sol tão bonito, acabamos por nos fechar às vezes dentro de grandes centros comerciais e esquecer do lado natural que o nosso país nos fornece, de poder passear na rua, de termos o privilégio de um clima tão bom, exatamente. E a avenida efetivamente presta-se bastante, porque tem um comércio que poderia ser muito mais rico, que as pessoas poderiam frequentar muito mais. Agora já abriram algumas esplanadas, não é? Sim, eu penso que nos últimos meses, e tem sido um esforço também, penso eu, da Câmara Municipal de Lisboa, também puxar mais pessoas para a rua, e eu penso que foram 5 ou 6 quiosques que abriram novos na avenida e que realmente trouxeram muito mais vida. E eu por vezes passo lá às vezes até à 1 da manhã, estão as esplanadas cheias. Esperemos que continuem, por exemplo, no inverno. Mesmo no inverno, eu acho que sim. É uma pequena quase guerra minha, não é? Porque realmente é uma pena nós não utilizarmos os nossos espaços verdes. Esta iniciativa de pintar a avenida vem nesse seguimento de trazer um bocadinho de cor, trazer um bocadinho de vida, trazer um bocadinho de alegria. Harmonia, e é disso que vamos falar, porque eu confesso que eu acho interessante essas ideias, e não sendo, de vez em quando tento praticar algumas coisas de Feng Shui, porque eu acho que tudo faz bem na vida, mas vamos, Alexandre, como é óbvio, falar sobre isso, e com o Pedro Castro, que é o Verão em Segurança, o Card Protection Plan, a elaboração dos 10 mandamentos para um verão em segurança. É verdade, são alguns conselhos que nós damos a todas as pessoas que têm naturalmente cartões bancários, não é? Toda a gente tem cartões bancários hoje em dia, e há um conjunto de conselhos que nós damos para, e que tem havido imensas burlas, não é? Sim, há burlas, e há principalmente, no nosso ramo de atividade, há principalmente situações de perda e roubo. Exato. Nomeadamente a perda, que até é superior ao roubo, ao contrário do que muitas vezes se pensa. E nós damos alguns conselhos para se evitar ter problemas com cartões. Porque cartões são normalmente um meio bastante seguro, mas há que evitar situações mais constrangedoras. Regra número 1, Pedro Castro. Número 1 é quando fazemos um pagamento não nos esquecermos do cartão, por exemplo. É uma coisa muito simples, hoje em dia até é bastante comum os terminais dos estabelecimentos comerciais ser o próprio cliente que insere o cartão no terminal e que depois tem de o recolher. E aqui muitas vezes pode ocorrer uma situação de esquecimento do cartão. E é importante que haja muita atenção quando se está a fazer o pagamento para que isto não aconteça. E a regra número 2? A regra número 2 é termos os códigos à parte. Os códigos devem estar sempre, não devem estar escritos em lugar algum, devem ser memorizados, não podem ser comunicados absolutamente a ninguém, porque é o instrumento fundamental de segurança da utilização dos cartões. É uma coisa muito interessante, não sei se vocês já repararam, há teclas de multibancos em que há números muito mais usados que outros. Sim. Não é? Sim. Há teclas que já estão gastas, eu acho imenso piada, porque, não sei, as pessoas devem... Há números que estão de facto mais desgastados, vê-se nos teclados que há números que estão mais desgastados. Eu nunca percebi porque, é porque há muita gente que usa esses números. Portanto, se bem me recordo, o 0 muitas vezes é um número o 0 e o 1
e o 5. Sim, sim, sim. É sintomático. Bom, não tem nada a ver com Feng Shui. Não, eu penso que não. Eu penso que poderá ser, mas isto obviamente é o meu filtro a funcionar, não Claro. é? Eu acho que há muitas pessoas que utilizam a data de nascimento, por exemplo, como código de segurança. Sim. Há um bocadinho, poderá passar por isso, ou então outros números que a pessoa considera um número de sorte. Sim. E que muitas vezes não vão até aos 4 dígitos, o que se calhar justifica que o 0 seja utilizado mais vezes. E não sei, são tudo hipóteses e eu estou aqui a tentar pensar o porquê. As Mas coisas não que nós tem, estamos aqui a pensar a esta hora tem da provavelmente manhã, a ver com alguns saber números porque- de sorte, mas não saber porque propriamente é que os com o Feng teclados, Shui. os teclados dos multibancos às vezes são mais gastos. Há também regras de segurança quando se perde, como é óbvio, o cartão, que é avisar imediatamente o banco. Precisamente. Para Esse é o anular. primeiro passo. Não é? Esse é o primeiro passo, é um dos serviços que nós prestamos também, que é o cancelamento transversal O dos mesmo cartões. que depois o encontremos algures no saco da praia Sim, ou sim. noutra carteira qualquer, não é? Mas como não sabemos se o vamos encontrar, Exatamente, portanto, há que ser bastante cauteloso. Uhum. E o conselho que nós damos é exatamente esse, que é o primeiro passo quando detectamos uma perda ou roubo de carteira, é claramente cancelar os cartões. Esse é claramente o primeiro passo, antes de qualquer outro. Exatamente. Sim, senhor, vamos já falar de guardar ou de preservar os seus cartões de crédito para que não seja burlado e para que não tenha umas férias mais tranquilas, porque depois pedir outro cartão dá sempre, apesar de tudo, um bocado de trabalhinho, não é? E tem custos. E tem custos. E falarmos do Feng Shui, as melhores cores, neste caso para a Avenida da Liberdade, e muitas vezes também para nós. Vamos falar com o Carlos Miguel de Lisboa. Bom dia, Carlos Miguel. Bom dia para si e para os seus convidados. A propósito de Feng Shui, queria dizer ao seu convidado que os bancos em Lisboa, na minha opinião, não ficam muito bem com duas cores, principalmente pintados nos extremos e depois na parte central de outra cor. Não, acho que não fica nada bem. Portanto, a falar mesmo do banco. Sim, daqueles bancos onde as pessoas se passeiam e se sentam na avenida principal. Pronto, acho que se uma cor seria suficiente, porque eu sei que as cores influenciam as Portanto, pessoas. é um mau Feng Shui para os bancos. Sim, é um mau Feng Shui para os bancos. Aquela parte central pintada de uma cor e os extremos pintada de outra não fica nada bem. Acho que o banco todo de uma cor seria o ideal, ou então de uma cor pintados com passarinhos, como já foi falado, e outras coisas assim. É? Pronto, e agora, mudando de assunto, queria falar na situação portuguesa. Acho que é muito fácil para o Primeiro-Ministro dizer que não há nada suave e que tudo vai ser muito difícil. Quando ele ganha o que ganha e tem as regalias que tem. Deviam haver os políticos deviam viver pelo menos uma semana com o ordenado mínimo nacional para... Uma semana não, digo, um mês, vá lá. Para fazerem os seus pagamentos... Pronto, 2 meses não se fala mais nisso, Carlos Miguel. 2 meses, exatamente. Para saberem os sacrifícios que os portugueses passam, porque costuma-se dizer, homem de barriga cheia não compreende homem de barriga vazia. Agora, na Caixa Geral de Depósitos, quando o Presidente o Presidente da República ganha cerca de 7 mil euros, o Governo diz que diminuiu os vencimentos dos chamados, como direi, aqueles... Os especialistas, não é? Diga? Os especialistas, os técnicos especialistas. Que passaram de mais de 20 mil euros para a volta de 19 mil e 13 mil acima do Presidente da República, que acho que é um exagero na situação de crise em que o país está. Portanto, o Carlos Miguel considera-se um bocadinho defraudado com aquilo que, Acho que é um exagero. O Primeiro-Ministro prometia de contenção de despesas? Sim, acho que sim, porque ele ainda não, a nível de gorduras do Estado, ainda não cortou nada. Falou-se só naquela coisa dos governadores civis e mais nada. Sim, a e nas nível autarquias. Ele tinha falado no corte de passar de 230 deputados para 180, ainda está tudo na mesma. Sim, mas isso teria que haver Pois isso dizem eles. Mas para cortar os governadores civis não foi preciso mexer em nada. E para aumentar os transportes e essas coisas todas também não foi preciso mexer em nada. De maneira, quando toca na parte deles é mais difícil e tem que estudar. Quando é para a parte das pessoas que têm que pagar, já não é preciso estudar nada. E é logo na altura. Agora, na situação do professor Carlos Duque... Sim. Ele... Carlos João Duque.
Exatamente. Eu acho que é uma pessoa que é realista, e se ele diz que a Europa se vai desmoronar, porque ele tem algumas razões para dizer isso. Além, vai no seguimento de um ex-diretor do FMI que também disse que era inevitável Portugal sair do euro. De maneira que esta situação... acho que... João Duque era um europeísta convicto, mas já não acredita na Europa. Se ele diz isto é porque ele sabe o que está a dizer. Não é um profeta da desgraça, como disse a outra senhora telespectadora, embora cada um seja livre de dizer o que quer, não é? Como é óbvio. Mas é isto. E eu também comento o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que viu o noticiário ontem das 20, e o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que é do PSD, criticou o governo, dizendo que até agora o governo deveria pôs a pagar sempre os mesmos, e aquelas pessoas com status mais elevados não pagavam. E ele próprio, que é um indivíduo do PSD, criticou o governo. Por isso alguma coisa vai mal. Exatamente. Pelo menos na opinião de algumas pessoas. E queria acabar a minha... Muito rapidamente, Carlos. Queria acabar o meu... Vá lá, chamemos a minha... intervenção. Desejando-lhe umas boas-vindas de férias, e acho que está muito bonita com esse novo penteado. Muito obrigada. Obrigadíssima. Pronto, bom dia de trabalho para si também, Carlos Miguel. Tenha um ótimo dia. Vamos já ouvir o Hernani Sá, que está ligado de Albufeira. Bom dia. Sim, muito bom dia à sua jornalista e bom dia aos seus convidados, e seja bem-vinda. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o Futebol do Porto Guimarães. Eu não vi o jogo, não vejo jogos que em princípio o está viciado, está feito, portanto quando esse clube joga, eu nunca vejo esse clube a jogar. Já sei que vai ganhar, que os resultados são viciados. Mas queria só chamar a atenção ao jornalismo em Portugal, alguns jornalistas em Portugal, que agora eu liguei porque talvez foi o Fernando Correia, para mim é o melhor jornalista de português de todos os tempos. Ele e o Artur Agostinho, Deus tenha a alma dele em paz. São sérios, são honestos e não vendem alma ao diabo como 90% do jornalismo em Portugal. Eu queria fazer uma pergunta aos jornalistas em Portugal. Não há caso Cristiano Rodrigues, não há casos Rolando, não há caso Fernando. Era isso que eu queria deixar no ar, porque quando houve o caso do Luizão, foi uma semana toda a bater no caso do Luizão. Isso é que é o jornalismo em Portugal, é que é as televisões em Portugal que estão a trabalhar para um clube apenas, só para o Pardinho. E queria dizer também outra coisa. O Porto ontem acabou o jogo com 11 estrangeiros, não me engano. Não vi nenhum jornal, eu vi depois do jogo, eu não vejo o jogo, mas vi depois do jogo, os comentários da SIC e de várias televisões, não vi nenhum a dizer que o Porto acabou o jogo com 11 estrangeiros. Mas o Benfica jogou com 11 estrangeiros contra o Otávio Sport, foi o cara que tem o caminho de treinado em Portugal. É isto que é o discurso que há em Portugal, dos jornalistas em Portugal. Porque vão dizer, não, mas o Rolando é português. Não, o Rolando para mim deixou de ser português quando na final da Europeia do futebol apresentou-se ao fim do jogo com uma bandeira do país dele, que é Cabo Verde. Portanto, a partir dessa altura, também é estrangeiro, na minha modesta opinião. É isso que eu queria dizer. Fala português, Hernani Sá. Vamos entender que às tantas, muita da família dele já portanto, ele é português, mas muitos já nasceram, ou ainda nasceram em Cabo Verde, não, portanto é uma forma de os homenagear, não é? Mas isso não tem causa. Eu sei que na altura, quando ele nasceu, talvez aquilo fosse Portugal. Ele é considerado português, joga na seleção, mas ele é português. Com a bandeira Cabo Verde. É isso que eu queria dizer. Não, o jornalismo em Portugal é que neste momento vendeu a alma ao diabo. E queria já agora, para acabar rápido, dar meus parabéns à Justiça Desportiva da Turquia, aos juízes e Ministério Público da Turquia, que assim é que se faz justiça desportiva. Se houvesse que em Portugal uma justiça igual, esse clube estava na segunda divisão e se apresentava ao frente há muitos anos. Bom dia e obrigado. Obrigada, Hernani Sá, que nos ligou de Albufeira.